Graça e paz, queridos. Uma boa noite, que o Senhor abençoe a todos. Vamos entrando aqui na nossa live de hoje, na nossa imersão da nossa igreja aqui. Deixa eu entrar aqui. Para poder participar junto com vocês. E já vou fazendo a santa convocação. Peraí que eu já vou convocando o povo aqui. E eu entrei como doce de mãe. Peraí que eu entrei errado. Vamos trocar aqui. Vamos entrar aqui, ó. Oi, irmã Lúcia, que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe. Deixa eu começar a mandar aqui ó. Começa a convocar o povo aí, por favor, gente. Vamos enviar aqui as solicitações nos grupos, ó. Tô enviando aqui. Deixa eu enviar aqui Vamos enviar aqui para os irmãos. Manelzinho, que Deus abençoe sua vida, meu filho. Manelzinho, vai chamando os varões aí, por favor, meu filho. Me ajuda aí, por favor, lá no grupo dos varões. Bota lá, por favor, para compartilhar o link. Graça e paz. Eu já botei aqui no das irmãs, Pastora colocou aqui no das prudentes. Obrigada, Manel. Deus abençoe, filho. Imersão de 2025. Estamos todos juntos, todos ligados. E a gente já vai começar com oração, que hoje a gente vai falar sobre os nossos muros, né? Sobre as nossas construções, sobre o que Deus está derramando. Tia Vera, que Deus abençoe sua vida. Beijo, saudade. Vamos começar? Vamos orar nessa hora? Vamos pedir para que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção e a sua graça. Amém? Perdão aqui, é o cansaço, é que eu já cheguei do trabalho, já vim direto aqui fazer a live. Vamos orar, vamos agradecer. Pai, nós te louvamos e bendizemos o seu nome. Muito obrigado, Espírito Santo, por este dia, um dia renovador, um dia cheio da tua paz, cheio da tua bênção. Graças te damos por mais um dia de estarmos vivos e poder contemplar a tua glória, as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida da nossa igreja, da nossa família, do nosso trabalho, daqueles que nos cercam. Muito obrigado, Deus. Pai, colocamos diante de ti agora toda a nossa congregação. Colocamos diante de ti os teus servos e as tuas servas. Colocamos diante de ti a nossa casa, a nossa saúde, o nosso bem-estar, Senhor. Colocamos diante da tua presença também aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, aquelas pessoas que se encontram em prisões, sejam prisões físicas ou prisões espirituais. Nós colocamos diante dos teus pés agora e clamamos diante de ti e apresentamos diante de ti. Pai, colocamos também no teu altar esta imersão. Abençoa ser conosco, Pai. Dá-nos direcionamento. Fala com a tua igreja, fala conosco. Ministra sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Que possamos sentir o teu agir, ó Pai. Nós já te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de falar da tua palavra. Porque a tua palavra é viva, é eficaz. É como espada de dois gumes que penetra na divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Tua palavra fala, tua palavra vivifica, tua palavra alimenta, tua palavra acalenta, tua palavra é socorro, tua palavra é seguro, tua palavra é sustento, Deus. Muito obrigada por tudo. Ser conosco nessa imersão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória! Graça e paz, pastora. Graça e paz, pastor.
Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Hoje a gente vai estar falando só um pouquinho, porque não vai dar tempo de falar tudo, mas a gente vai estar falando um pouquinho sobre o profeta Zacarias. Essa semana que se passou, né? De segunda-feira em diante, eu fui ler o livro do profeta Zacarias. E foi um livro que falou muito ao meu coração, principalmente quando Zacarias, ele junto com Ageu, ele veio profetizando junto com Ageu. Esdras, Ageu, Zacarias, você vai ver que ele vai entrar profetizando logo num período de mudança. Num período de mudança, onde o povo ainda estava, sabe? Oi, tia Mira, que Deus abençoe. Onde o povo ainda estava vivendo sobre um tempo passado, visando aquela riqueza passada de Salomão, dizendo que o templo não era tão bonito quanto o templo de Salomão. E aí Deus começa a levantar Ageu, Deus começa a levantar Esdras, Deus começa a levantar Zacarias. E aí começa a dizer, Deus começa a falar à sua igreja e começa a falar ao seu povo. E aí Deus começa a mostrar a esta nova geração que tem algo mais profundo sendo levantado nessa nova geração, nesse novo tempo. E Deus começa também a falar para aqueles da geração passada que faziam aquela comparação com o passado e com o presente, dizendo: eu estou trazendo coisa nova e eu vou falar no meio do meu povo, porque eu sou um Deus que falo de várias formas, de muitas maneiras. Hoje, o Céia, que Deus te abençoe, filha. A própria Bíblia vai dizer que o Senhor, ele fala, antes eu falava aos pais pelos filhos e através dos profetas, mas hoje eu falo contigo. E é isso que a gente vai estar vendo, esse divisor de águas, no livro desses profetas contemporâneos. Achei a palavra. No livro desses profetas contemporâneos. Vamos falar um pouquinho de Zacarias. Vamos entrar na vida dele. O profeta Zacarias foi um homem levantado por Deus para profetizar no tempo de restauração do povo de Israel. Onde você estiver, como você estiver nesse momento assistindo essa live, diga: restauração. Estamos vivendo dias de restauração. O Senhor tem restaurado o seu povo, o Senhor tem restaurado a sua igreja, e aqueles que ainda não acordaram para esse dia, Deus está levantando pastores, Deus está levantando pastoras para levar o povo ao tempo de restauração. Restaurar aquele que se achava caído, restaurar aquele que acha que não tem um chamado, restaurar aquele que está desanimado, restaurar os muros, restaurar os altares levantados. Que altar só se levanta ao Senhor. Eu não levanto o altar para outro ser, a não ser que seja Jesus Cristo. Então, no altar do Senhor, que seja Deus o tempo todo, porque Ele é a nossa prioridade, porque Ele comanda tudo. Sem Ele, querido, nós não seríamos absolutamente nada. Então, Zacarias chama o povo a isso, esse profeta que é levantado por Deus justamente para isso. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, é um dos profetas menores, eu aconselho a você a falar, porque ele faz um paralelo muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele faz um paralelo muito grande entre a restauração de Israel, e nós vamos ver que nós estamos vivendo essa restauração nos dias de hoje. Deus tem levantado pastores, Deus tem levantado homens e mulheres para falar sobre isso, sobre o povo ir até os seus pés, sobre o povo buscar a face do Senhor, sobre o povo buscar aquilo que é de Deus, sobre o povo falar sobre essas restaurações. E Deus vai agindo de diversas formas. Deus vai agindo de diversas maneiras. Deus está dizendo: acorda, povo, porque eu quero te restaurar. Acorda, povo, porque eu quero te levantar. Acorda, povo, porque tem um novo chamado. Povo, eu quero falar contigo da mesma forma, face a face. Você pode se ajoelhar hoje, querido, e clamar o nome do Senhor. E clamar em ter intimidade, porque o teu Deus quer ter intimidade contigo. É isso que Ele quer. Ele quer que você o conheça da mesma forma que você conhece
conhece o seu marido, que você acredite na mesma forma que quando você entra num veículo e você crê que o motorista vai te deixar no ponto que você precisa, é dessa intensidade que Deus quer na sua vida. É isso que Deus está buscando hoje. Você está compreendendo isso? Se você está compreendendo, diga amém em nome de Jesus. Então, Zacarias é levantado por Deus, e Zacarias Deus levanta Zacarias justamente nesse tempo de exílio, quando o povo se encontra exilado em Babilônia. Não é diferente de hoje. Muitos, infelizmente, encontram-se exilados. Muitos, infelizmente, encontram-se nessa situação. Ou são exilados do mundo, ou são exilados no meio em que vivem, pessoas que precisam de serem libertas e ouvir a palavra de Deus, e o Senhor vai entrando e traz Zacarias para isso. O nome de Zacarias quer dizer Yahvé, ou Javé lembra-se, ou seja, aquele que Deus se lembra. É de você. Diga, Deus se lembra de mim. Querido, em nome de Jesus, um novo tempo está se levantando. Um tempo onde homens e mulheres sabem discernir no seu ouvido espiritual e no seu espírito, falando ao seu coração, Deus dizendo, eu me lembro de você. Deus se lembra de cada um de nós o tempo todo. Deus lembra do teu joelho no chão. Deus lembra da tua oferta. Deus lembra da tua semeadura. Deus lembra da tua primícia. Deus lembra das tuas orações. Deus lembra aquele dia que você, graça e paz, tia Lídia, que Deus abençoe a senhora. Deus te lembra daquele dia que você, com o coração doendo, mas mesmo com alegria, foi até a casa do Senhor. Deus se lembra daquele copo que você abençoou. Deus se lembra daquele abraço que você deu a alguém que estava precisando. Deus se lembra do teu primeiro amor para com a igreja. Zacarias quer dizer, Deus se lembra. Deus se lembra de você. Porque ele tem o seu nome gravado na palma das suas mãos. E de lá ninguém pode apagar. E esse mistério de Deus ainda é mais profundo. Porque Deus lembra das tuas orações. Deus lembra das tuas súplicas. Deus lembra das promessas que te fez. E Deus lembra tanto que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então permaneça firme nos propósitos de Deus. E Zacarias era um homem de nome comum, mas uma pessoa que não era comum. Você compreendeu isso? Zacarias naquela época era um homem comum. Mas Zacarias, esse aqui que a gente está conversando, desse profeta, homem de Deus, não era comum. Assim como você não é comum. Nós não somos pessoas comuns, porque não fazemos parte desse mundo. Estamos aqui como peregrinos nesta terra, mas a nossa terra é o céu. E Zacarias, ele deu forma a vários... Tem personagens bíblicos que aparecem na Bíblia e a gente vai ver tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, só que a gente está falando hoje desse Zacarias profeta, que foi contemporâneo de Zaqueu. Sua família exilada, tá? Eu estou falando com os irmãos que eu fui anotando alguns tópicos muito importantes desse livro. Sua família exilada, e eles retornaram desse exílio depois do exílio babilônico, com a permissão do rei Ciro. Zacarias era filho de Baraquias. Atentem, Zacarias era filho de Baraquias. Só que em muitas versões vai dizer Zacarias, filho de Ildo, porque teólogos e alguns escritores pressupõem que o pai de Zacarias faleceu com ele ainda criança ou antes da sua idade adulta, tendo esse papel paternal seu avô, chamado Ildo. Por isso que algumas versões dizem Zacarias, filho de Ildo, mas seu pai era Baraquias, tá? Talvez Baraquias tenha morrido quando Zacarias era muito jovem, sua referência paterna foi seu avô, tá? Mas também era um homem de Deus,
um homem abençoado por Deus. E aí, a gente começa nesse livro com algo muito importante. Ó, logo no capítulo 1, verso 1, vai dizer o seguinte: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... Então está dizendo aqui, Zacarias, filho de Baraquias, Baraquias pai, Baraquias, filho de Ido, Ido, avô de Zacarias. Amém? Vamos lá. O Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Lembra quando a gente falou passado, tá? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, no decorrer do texto, o Senhor continua falando, e não sejai como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos, pois, agora os maus caminhos e das vossas más obras. Então, Zacarias está chamando essa nova geração para uma intimidade maior. E é isso que a gente está buscando todo esse tempo. Uma intimidade maior. Romper barreiras. Sabe aquela palavra do livro do profeta? Que as águas não podem ficar apenas em nossos artelhos, mas elas vão subindo até nos tomar por inteiro. É esse o novo tempo de Deus. Sabe, queridos, uma coisa é você pedir para que o irmão ore por você. Outra coisa é você se tornar dependente da oração do outro. Agora é o tempo que Deus quer ouvir a sua. Deus quer ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir a tua intimidade com Ele. A sua experiência com Ele. O teu face a face com Ele. E isso é lindo, porque o Senhor, está apitando, dizendo, eu lembro de você. Porque fui eu que te formei, diz o Senhor. E aí, o Senhor vai dizer que, o Senhor continua falando, né? Que os profetas Jeremias, Ezequiel, que foram antes de Zacarias, que também foi contemporâneo de Ageu, de Zorobabel, um líder político dos judeus, retornaram a esse exílio justamente para que o povo retornasse para as mãos do Senhor. O ministério profético de Zacarias está registrado principalmente no livro do Antigo Testamento, tá? Onde a gente vê lá uma intimidade muito grande entre Zaqueu, Esdras e eles, que vem trazendo, avivando o povo a tudo isso, avivando ao povo a leitura da palavra, avivando ao povo o conhecimento da palavra, avivando ao povo que é hora de restauração. A sua fé não está morta. Os seus sonhos não estão mortos. Você não vai sair da igreja porque você se decepcionou com A ou com B ou com C, porque Jesus não te decepcionou. Porque Jesus está dizendo para você, eu me lembro de você. Você está gravado na palma da minha mão. Eu sei quem você é. Você está gravado aqui. E no final dessa jornada, tem a tua bênção. Porque Deus tem bênção para você, querido. Deus não ia te chamar para restaurar se não tivesse algo preparado de muito especial para você. Esse período de prova, Deus está te moldando. Esse período de prova, Deus está te preparando. Esse período de prova, Deus está te forjando. Esse período de prova, sabe o que é? Deus está te fortificando, porque tuas raízes estão ficando mais fortes. Não é qualquer tempestade que vai tirar você. Não é qualquer chuva que vai te abater. A tempestade pode vir e ela vai vir.
A chuva também vai vir. Assim como o calor vem, assim como o frio também chega. Mas as estações, elas duram por um tempo determinado. E a palavra de Deus, ela é eterna. Ela permanece. E nesse permanecer de Deus, permanece a sua bênção. Permanece essa restauração que Deus está fazendo. E a cada dia Deus vai restaurando em uma área. Era o que Deus estava fazendo para o povo. E aí, Zacarias vem trazendo isso. O profeta, ele começa a profetizar no reinado de Dario. Ele começa a profetizar junto com Ageu, junto com Esdras, nesse contexto bíblico, tá? Ele mostra que aquele período era um período significativo para o povo, para a história judaica, tá? Porque aqueles exilados, eles haviam conseguido uma permissão para tornarem a sua terra. Então você imagina, esse povo viveu tanto tempo exilado dentro de Babilônia, consegue uma permissão para voltar à sua terra. Só que quando ele volta para a terra, lógico, se você deixar uma casa aberta, se você ficar muitos anos fora, quando você voltar, o mato já tomou aquela casa toda. Ou pessoas já entraram naquela casa. Então você vai ter que recomeçar o seu trabalho. Eu estou falando de uma nação, eu estou falando de um povo, eu estou falando de um território. Então você imagina você chegar e começar do zero. Querido, preste atenção. Ei, muitas vezes a gente vai ter que começar do zero. E Deus está conosco. Sabe por quê? Porque faz parte do processo. Faz parte do processo ensinar toda aquela caminhada. Então, quando aquele povo chega, sai da terra e entra e volta para a sua terra natal e vê que caramba, vou ter que fazer tudo de novo. Vou ter que construir um novo templo. Vou ter que construir uma outra igreja. Vou ter que construir novas casas. Vou ter que ensinar tudo de novo para esse novo povo. É parte da restauração, faz parte do processo, é o novo de Deus. E eu vou te dizer uma coisa. Cada ciclo de novidade de Deus tem uma revelação nova do Espírito Santo. Não olhe para o que passou. O que passou, passou. Veja os ciclos, o novo ciclo que Deus está te dando e essa nova jornada que Deus está abrindo. E se você é como eu já vi, eu nasci em 76, então imagina quanto tempo eu tenho, né? A gente está em 2025. Quanto tempo a gente vê passando. E Deus tem sempre algo novo. Deus tem sempre algo novo. Porque o Senhor, ele se renova cada manhã. Então, Deus vai restaurando de diversas formas, de várias maneiras. Deus vai levantando pessoas. Deus vai estabelecendo, reinos. Deus vai levantando forma de operar. Deus vai levantando forma de falar. Deus vai unindo os povos. Deus vai chamando de perto. Deus vai chamando de longe. Deus vai restaurando aquele que se achava caído. E Deus está trazendo o perdido. Quanta gente começou a se reencontrar e quantas pessoas sequer se conheciam e faziam parte de um mesmo povo, e quando sai todo o povo do exílio de Babilônia e vai para essa terra natal, talvez eles se olhassem e digam: caramba, essa pessoa conhece a minha família, mas eu nunca tinha visto. Deus traz pessoas de perto e de longe para que se unam em um só propósito: o crescimento do reino. Porque aqui Zacarias começa a ensinar ao povo que o propósito era um só. As formas de operar são de Deus. As pessoas que o Senhor vai levantando são de Deus. O jeito que Deus está trazendo é dele, porque o propósito é um, Zacarias.
restaurar o povo. E hoje não é diferente. Deus está restaurando a tua casa. Você está sendo instrumento de Deus para restaurar a tua casa. E às vezes você não sabe o que Deus está fazendo, mas você sabe o que Deus está fazendo. Você está sendo instrumento de Deus para restaurar a tua igreja. Você está sendo instrumento de Deus para restaurar a tua família, o seu trabalho, a vida de um irmão. Então o importante, querido, é você estar unido ao propósito. Aqui, ó. Unido ao propósito. E esse ano eu tenho percebido que o pastor ele tem falado muito nisso. Você encerrar os ciclos antigos e começar ciclos novos. Livro de Zacarias fala isso. Livro de Zacarias, o povo encerra aquele ciclo de exílio. Livro de Zacarias, o povo encerra aquele ciclo de trancafiado em Babilônia. O Senhor arrebenta os grilhões que nos prendiam a Babilônia. O Senhor arrebenta os grilhões que nos prendiam àquela vida de exílio. E aí você começa a respirar com seus próprios pulmões. E aí você vai para aquela terra que o Senhor te deu. Chega de querer coisas prontas. Deus está aqui, ó. Vamos conversar com Ele? Vamos para a escola bíblica? Porque é tempo de restauração. Você vai ler, por favor, o livro de Zacarias. Esse livro é lindo. E esse livro, você lê a primeira parte e aí você não consegue parar de ler o primeiro capítulo e você vai para o segundo e quando você vê, você já está na metade do livro e quando você vê, você já terminou de ler o livro. Eu vou voltar rapidamente para onde eu tinha parado aqui. E aí, o ministério de Zacarias é registrado por causa disso. A mensagem profética de Zacarias, além das revelações, são sobre as bênçãos futuras da nação. E aí eu vou entrar em algo mais profundo. Bênçãos futuras da nação. Aquele povo começa a receber uma nova estratégia de Deus para a caminhada fora do exílio. 2025, Deus te tirou de todo o passado. Deus traz você para um novo ciclo. E tem estratégia nova de Deus que está sendo levantado dentro da igreja que você serve. Que está sendo levantado pelo pastor que ministra a sua igreja. Que está sendo levantado dentro da sua igreja. Então esteja preparado. Não diga, isso não está certo ou isso não pode acontecer. Diga, Deus, eu estou aqui para o teu agir. Porque bênçãos futuras para aquela nação estavam sendo preparadas através da vida de Zacarias. Tem bênção futura para essa nação de Deus nesse ano de 2025. Deus traz novas estratégias. Deus traz nova visão. Porque Deus está trazendo restauração. Deus está tapando feridas. Veja bem, Deus está tapando feridas, Deus está chamando de perto e de longe, Deus está avivando pessoas, Deus está dando novo entendimento, Deus está dando novas visões, Deus está dizendo novas mensagens, novas revelações, novas formas de agir. Por quê? Porque nesse ano de 2025 eu tenho bênçãos futuras para você, para mim e para todo o povo de Deus. Por isso é um momento significativo para cada um de nós. Mas aí o povo começa naquele entusiasmo e o povo começa a fazer comparações entre templo novo e templo antigo, como a gente vê lá em Ageu. Mas consegue se lançar então os alicerces do templo. Tudo começa com os alicerces. E sabe por que a gente está falando que é tão importante os alicerces? Alicerces firmes. Palavra de Deus atuante. Entendeu? Eu preciso ter raízes fortes. Porque tendo raízes fortes, a minha fé
se torna mais firme. A minha fé não vai se abalar em meio à tempestade. A minha fé não vai retroagir em meio à adversidade. A minha fé não vai dizer não é possível em meio a impossibilidades. Comece agora a colocar alicerces fortes. E é aqui, ó. É com ele. Por isso que você diz, por ele, é nele que eu estou gastando a minha vida. Se você adora esse hino, se você louva esse hino, então, ó, é por ele, alicerces fortes, é na palavra, querido. É só na palavra. Evangelho traz mudança de vida. Mudança de comportamento. Eu não posso ter alicerces fortes com o comportamento do ciclo antigo. Se Deus está me restaurando, Ele quer coisas novas. Deus no passado agia desse jeito, mas hoje aprove a Deus agir de uma outra forma. Com Moisés, ele abriu o mar ao meio. Mas com Eliseu, já foi diferente. Com Josué, Deus agiu de uma outra forma. A cada ciclo, Deus age de uma forma, permanecendo Deus. Você consegue entender isso? Não se feche para o mover de Deus, porque você não sabe aonde Deus vai te levar. É o movimento do vento. Assim como o Senhor, como Jesus falou, né? Você sabe a direção do vento, para onde vem ou para onde ele vai, mas você sente o vento. Esse é o mistério de Deus. Não sabemos o que ele está fazendo, mas sabemos que ele está agindo. E tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. E aí, eles conseguem subir o alicerce, né, de restauração. O trabalho de restauração, na época, ele fica paralisado pelo menos 14 anos. Foi quando a gente vê Deus levantando homens, né? Algumas pessoas questionam sobre o porquê de Zacarias e Ageu não terem ficado em silêncio durante todo esse período. Uma explicação bem provável é que ambos ainda eram crianças quando suas famílias retornaram do Egito, do exílio, ou seja, quando as famílias de Zacarias e Eliseu retornam do exílio, eles ainda estão em crescimento, tá? E é justamente nesse período de crescimento que eles vão observando muita coisa até se tornarem adultos. Talvez você estranhe que Zacarias e Eliseu eram tão jovens, pregando a palavra com a maioria do povo mais antigo, povo mais anciãos ou anciãs, ou até mesmo para jovens que tinham a sua faixa etária de idade, talvez entendessem, mas para um ancião fosse mais difícil compreender. Mas a questão não é a nossa mente humana que precisa compreender. A questão é o seguinte, é o agir de Deus, porque o agir de Deus é no sobrenatural. Entendeu isso? Para Deus não tem grande nem pequeno. Para Deus não tem moço nem velho. Ele chama e ele capacita e ele mostra a forma em que vai agindo. Você está entendendo nessa imersão, nessa noite? Essa imersão é justamente para que você possa compreender que nesse ano de 2025, eu creio em nome de Jesus, Deus vai agir na sua vida de várias maneiras, de muitas formas, e tudo baseado na palavra. E que você possa abrir o seu coração para as coisas que Deus quer fazer nesse ano de 2025.
que você possa permitir que Deus restaure o seu coração, que Deus restaure a sua vida, que Deus trabalhe na sua família, que Deus trabalhe na sua casa, que Deus trabalhe na sua vida. Nesse cenário de transformação é que nasce o profeta, porque antes era apenas Zacarias. Então, nesse cenário, nasce o profeta Zacarias, nasce o profeta Ageu. Talvez nesse cenário de transformação, de encerrar ciclos antigos, para que você possa começar ciclos novos, está nascendo um novo homem, uma nova mulher de Deus, um novo servo de Deus, uma nova pessoa usada por Deus. Então, abra o seu coração para as coisas que Deus quer fazer. Mas, Senhor, é tudo muito novo para mim, mas é aqui que eu te quero, porque agora eu vou te ensinar. Lembra do que a gente sempre diz? Que o vaso ele precisa ser quebrado, e Deus quebra o vaso e faz outro vaso. Veja bem, ele quebra o vaso de barro para fazer outro vaso. E aí, Deus pode fazer este outro vaso de uma nova forma. Talvez o vaso que foi quebrado ele fosse cilíndrico. E agora Deus quer fazer ele um pouquinho mais redondo. Você sendo quebrado e sendo refeito por Deus de uma nova forma. É isso que Deus está fazendo nesse ano, encerrando ciclos antigos para que você possa começar um ciclo novo. Atente para o agir de Deus. Atente para as coisas que Deus tem falado. Todavia, outras profecias de Zacarias apontam para um futuro que talvez fosse um futuro distante para aquela época. Talvez o que você ouve hoje na igreja, ou o que você ouve hoje nas pregações do seu pastor, possa ser um futuro tão distante. Não é não. Porque é o hoje de Deus. É o hoje de Deus. E aqui a gente vai ver algo muito importante. Lá no livro de Zacarias mesmo, Deus vai dar as visões. Deus dá a visão dos cavalos, Deus dá a visão dos cornos, Deus dá a visão de Jerusalém quando ele mede a cidade. E depois eu vou explicar para você sobre essas visões. O sumo sacerdote que é acusado por Satanás e justificado por Deus. Deus dá a quinta visão sobre os castiçais de ouro e sobre as 7 lâmpadas. Os 7 castiçais, as 7 lâmpadas, faz você se remeter às 7 igrejas. Os castiçais estão ali, as lâmpadas estão acesas, as 7 igrejas do Senhor. Não é mais algo de um futuro tão remoto, porque os sinais nós estamos vendo e o nosso Deus já vem. E aí Deus começa a falar sobre a igreja. Deus começa a falar de um futuro perto. E hoje Deus fala à sua igreja. E hoje Deus fala à sua igreja sobre as restaurações. Até que chega a 6ª visão, a 8ª visão. Deus fala do jejum e o tipo de jejum que não lhe agrada e o jejum que lhe agrada. O que a gente faz todo primeiro sábado de cada mês sobre a consagração? Tá tudo aqui, querido, tá tudo aqui. E às vezes a gente perde a oportunidade de ouvir o que Deus quer falar. Os alicerces, lembra que eu falei dos alicerces? Alicerces fortes, raiz forte, eu preciso fortalecer. Os alicerces eu só fortaleço aqui, ó. Até que no capítulo 8 Deus fala sobre as bênçãos prometidas. E Deus fala, no início do capítulo 8, assim diz o Senhor dos Exércitos,
Zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. O Emanuel, o Deus conosco, aquele que habita dentro. Ele não está fora. Eu estou falando de Zacarias. E para eles achavam que era algo tão futuro. E o Emanuel, que foi anunciado lá por Gabriel a Maria, ele chega como Deus conosco. E quando ele é assunto aos céus, ele diz: deixe-vos a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E ele sopra o Espírito Santo, habitando dentro. Então ele passa a habitar dentro de Jerusalém. Somos Jerusalém de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. E assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. E assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Deus chamando de perto, Deus chamando de longe. Já é tempo de pregar o Evangelho, porque Deus vai salvar o seu povo da terra do Oriente. Deus vai salvar o seu povo da terra do Ocidente. Então precisamos levar esse Evangelho de perto e de longe, porque assim como nossas vidas estão sendo restauradas, vidas de outras pessoas precisam ser restauradas, vidas de outras pessoas precisam ser levantadas, porque essas pessoas futuras que ainda não conhecem Cristo, mas que estão vindo para o Evangelho, essas pessoas futuras que foram desligadas ou estão ovelhas desgarradas, mas que estão voltando para o Evangelho, elas vão somar para que juntos possamos ser apenas um em Cristo e estarmos completamente ligados em um só corpo, com um só Espírito, para o crescimento da igreja. E queremos sim que a igreja cresça e que cresça muito. Queremos sim que o Evangelho seja muito propagado, porque a glória não é para cada um de nós, mas a glória é para o Senhor, porque a Ele pertence o louvor, a glória, a honra, a força e todo o poder seja a Ele. Zacarias está dizendo isso. Quando ele diz que virão de perto e de longe. Esses que virão de perto e de longe só virão porque alguém foi levar a palavra até eles. E esse alguém somos nós. No verso 9 do capítulo 8, Deus vai dizer: assim diz o Senhor: esforcem-se as mãos de todos vós, neste dia que ouvistes essas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento. E aí, lá no Novo Testamento, vai dizer que o fim da lei é Cristo. O firme fundamento. Por Ele. É tudo por Ele. Para Ele. São todas as coisas. Zacarias diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no meio em que foi posto o fundamento da casa do Senhor, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não houve aluguer de homens, nem aluguer de animais, nem havia para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto desse povo, como nos primeiros dias, assim diz o Senhor, porque a semente prosperará.
Oh! A vide dará o seu fruto. Lembra da semeadura que o nosso pastor falou? Que a semeadura, que tem a época da semeadura e que a colheita é sempre maior do que a semeadura. No verso 12 do capítulo 9 diz isso: porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto e a terra dará a sua novidade. Você é terra de Deus, chegou a tua hora. E os céus darão o seu orvalho. E farei que o resto desse povo herde tudo isso. Somos herdeiros do Senhor. Zacarias não fala nada diferente dos tempos que estamos vivendo hoje. Deus está trazendo um novo tempo. Deus está trazendo profundidade da sua palavra. Deus está fazendo com que a vide comece a dar frutos. Daquele lugar que você achava, o que pode sair dali? Está dando fruto. O que fulano pode fazer? Está dando fruto. E quando você pensa, mas eu sou o menor da casa, está dando fruto. Eu sou capaz disso, está dando fruto. Deixe de ser moldado por Deus. Porque o seu fruto dará a sua novidade. E farei o resto desse povo que herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim que como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvareis e sereis uma bênção. É o que está dizendo a palavra. Não temais, simplesmente esforcem-se em suas mãos. Você vai se esforçar, meu irmão, em nome de Jesus. Você vai se esforçar em nome de Jesus. Vai ter reunião dos varões? Você vai se esforçar em nome de Jesus, porque tem mover de Deus lá para você nessa reunião. Vai ter reunião das mulheres? Você vai se esforçar em nome de Jesus, porque tem mover de Deus nessa sua reunião. Meu irmão, você vai me desculpar, mas se você A não vai, se B não vai, se C não vai, eu não posso fazer nada. Eu sei que eu vou. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo aqui que aquele que se esforçar, vide, vai dar fruto. Porque o orvalho vem do céu. É do céu que vem o orvalho, querido. Mas só vem para aquele que tem esforço. Você compreendeu isso? Não fique fora do novo de Deus. Fique dentro daquilo que Deus está fazendo. Porque tem bênçãos futuras. O povo sai do exílio, Zacarias e Ageu ainda são pequenos, vão crescendo ali. E talvez você esteja convivendo com pequenos profetas no seu meio, você nem sabe. Homens e mulheres de Deus que Deus levantou para estar à frente da nação, à frente da igreja, e que tem bênçãos enormes futuras, e você faz parte desse propósito. Então, agregar e não dividir. E compreendeu? Comece a somar. Dividir não. Comece a glorificar. Porque se você consegue ver o novo de Deus agindo em meio a tudo que Deus está fazendo, é porque você já está chegando no nível de intimidade de Deus. Você está crescendo. Você está entendendo com maturidade o que Deus está fazendo. E aí no capítulo 10 você vai ver as promessas de Deus. No capítulo 11 você vai ver, e 12 você vai ver castigos de Deus, aqueles que são impertinentes. Você vai ver destruição, você vai ver renovo. Você vai ver o pastor ferido, que Deus exalta a sua igreja. E esse pastor ferido vai fazer menção a Cristo. E você vai ver também, no capítulo 14, o dia do Senhor. E o Senhor começa a levantar esse dia como grande dia. E aí, no último capítulo, você vai ver todas as bênçãos que Deus vai fazer e tudo aquilo que Deus restaurou. São 14 capítulos. Dá para ler com calma.
Dá para ler degustando cada capítulo. E você mergulhando e fazendo um paralelo com os dias de hoje. E olha, eu aconselho você a ler. E eu posso garantir a você que você não vai conseguir parar de ler. Porque Deus vai trazer, Deus vai começar a abrir os seus olhos espirituais e vai fazer um paralelo com os dias de hoje. E você vai ver como é que Deus está agindo. Como é que Deus está falando. Como é que Deus está levantando. Realmente pode ser feito desse jeito. Realmente pode não ter a beleza que tinha o Templo de Salomão, mas tem a presença de Deus. Pode não ter todo aquele ouro que tinha no Templo de Salomão, mas tem a graça de Deus. Pode não ter todos aqueles utensílios que tinha no Templo de Salomão, mas quando eu entro, tem agir de Deus. Eu não quero saber cor de parede, cor de igreja, cor de não sei o quê. Eu só sei que quando eu entro nesse lugar, eu sinto a presença de Deus. Eu só sei que eu quero estar no meio desse povo. É nesse meio de glória que eu quero estar. Eu quero estar aqui estudando a escola bíblica para conhecer mais desse Deus, para compreender mais esse agir. Eu quero estar aqui na reunião das varoas porque Deus fala, e Deus está falando, e Deus está abrindo, e Deus está levantando, Deus está restaurando, querido, Deus está restaurando. Mente, corpo, alma e espírito. Metanoia de Deus. Eu quero estar nos meios dos varões. Estejam na presença. Estejam em comunhão. Estejam dividindo experiências de Deus. Eu posso dizer isso com certeza. E você pode crer porque eu só assisto vocês de longe. Raramente eu consigo estar perto. Eu assisto de longe. Eu assisto online. E queria muito eu poder a oportunidade de estar em comunhão com vocês. Sabe, queridos, valorize esse período da bênção. Valorize, porque o Senhor vai te abençoar em muito. Se coloque diante de Deus agora, nós vamos estar orando. Coloca a tua casa, coloca as suas coisas e diga, Senhor, restaura a minha vida. Tu és o fundamento. Ele é o fundamento. Cristo é o fundamento. Não olhe para a direita nem para a esquerda. A gente só usa às vezes esse salmo para dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Preste atenção numa coisa. 1000 pode querer ir embora. 10.000 pode querer não assistir mais. Mas você permanece firme no fundamento. Entendeu o que eu tô falando? É o fundamento que importa. E o fundamento é Cristo. Porque o início pode ser modesto. Hoje, ó. O início de tudo pode ser modesto. Pode dar trabalho hoje que você está semeando. Hoje é semeadura. Mas conta de hoje, dia 9 de janeiro de 2025. Permanece firme no propósito e vê 9 de janeiro de 2026. O que Deus já fez na tua vida? Vamos fazer esse propósito? Hoje, 9 de janeiro de 2025, você vai abrir o seu coração para aquilo que Deus quer fazer para o novo de Deus. Encerra os ciclos antigos. Abre agora para o ciclo novo de Deus. E vamos ver, 9 de janeiro de 2026, tudo que Deus já fez. Tudo que Deus está fazendo. Porque Deus já está fazendo. É o hoje. É o agora. É o já de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome.
pela tua graça, pelo teu agir. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por esse momento de imersão. Muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Tua palavra que fala, tua palavra que age, ó Deus. Nós te louvamos, nós te glorificamos por todas as coisas. Pai, colocamos diante de ti agora todas as orações, todas as petições do teu povo. Colocamos diante de ti os pedidos de oração de cada família. Colocamos diante de ti aqueles que se encontram nas prisões, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram em prisões espirituais. Colocamos diante de ti todo o ministério da nossa igreja, meu Pai. Colocamos diante de ti a liderança da nossa igreja, ser com o nosso pastor, ser com a nossa pastora. Abençoa a vida dos teus filhos, Senhor. Ser com todos os líderes de departamento nesse momento. Nós colocamos diante de ti, ó Deus. E nós te exaltamos e te glorificamos por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. E nesse momento eu convido você também, a gente vai estar fazendo uma outra oração sobre os dízimos e sobre as ofertas. Se você quer ter a oportunidade de dizimar, de ofertar, você pode fazer isso através da nossa chave Pix. E glorificamos também a Deus pela vida da sua igreja, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente tem muitas responsabilidades enquanto estivermos aqui nessa terra. A gente tem muitas responsabilidades financeiras. Então, você que vai contribuir, você que vai ajudar, você que é um parceiro que vai ajudar a nossa igreja, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que já contribui com o seu dízimo, você que já contribui com a sua oferta, glória a Deus pela sua vida. O Senhor jamais vai deixar faltar na sua casa. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Glória a Deus porque a sua renda o Senhor tem cuidado em nome de Jesus. Então, nós glorificamos ao Senhor. Se você não sabe, as nossas contribuições são através dos nossos depósitos bancários ou pela chave Pix. A chave Pix da nossa igreja, ela já está aí para você. Se ela não tiver, eu vou falar aqui, ó. É 10 193 915 2000 ao contrário, /03. Mas ela já vai ficar aí fixada para você. Essa é a chave Pix da nossa igreja. Se você quiser ofertar, se você quiser dizimar, esteja à vontade para isso. Independente do valor, o que importa é que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e o seu ministério. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pelas contribuições. Estamos vivendo o tempo de primícias agora nesse início do ano. Então você que vai entregar a primícia, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Então que a sua primícia seja abençoada, independente de valor, independente do que importa é que você está entregando de coração e a sua primícia é pura adoração, porque sobe como incenso suave e desce como orvalho. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas. Muito obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada um. Que jamais falte a graça, que jamais falte, Senhor, o alimento, que jamais falte a provisão na vida dos teus filhos e na vida da tua igreja. Nós te louvamos também pela vida das demais igrejas, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus e continua sustentando também a cada um em nome de Jesus. Amém? E para findar, eu preciso dar os avisos, mas prometo que vou ser rápida, tá? Sexta-feira, amanhã, dia 10, tem o encontro dos homens com o nosso pastor Tadeu. Ele só não me passou o horário. Se o pastor estiver assistindo a gente aí na live, coloca, por favor, pastor, o horário que vai ser o encontro dos homens, tá? Então, sexta-feira agora tem encontro dos homens com o pastor Tadeu. Se você não sabe ainda onde vai ser esse encontro, como vai ser esse encontro, entre em contato com a nossa igreja. Você pode entrar em contato através do nosso Instagram, pelo direct. Você pode entrar no nosso Instagram. Sempre que você entrar no nosso Instagram, tem sempre alguém para responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida, tá? O Instagram da nossa igreja é esse que você está acompanhando a nossa live aqui, tá bom? Você pode entrar e pode fazer todas as perguntas e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Sexta-feira, encontro dos homens. Sábado, encontro das mulheres, varoas de Deus, mulheres de Deus. Pode levar convidada, assim como nos homens você pode levar alguém convidado também. No sábado, esse encontro vai ser às 16 horas com a nossa pastora Liliane. Vai ter lá todas as mulheres no encontro
com o Senhor, sábado agora. Acho que é o primeiro encontro do ano de 2025. Então, primeiro encontro. Aproveitem muito! E posta muita foto que eu fico daqui curtindo, tá? Então, sábado, 16 horas, encontro com as mulheres. Domingo, escola bíblica dominical. Escola bíblica, queridos. Você quer aprender mais de Deus? Escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical, sabe, é uma bênção, porque embora seja um tempo curto, mas nos traz ali um entendimento muito grande da palavra. E onde as oportunidades de você tirar dúvida. Se você leu alguma coisa que você não compreendeu no livro de Zacarias, quando você for ler o livro, ou alguma passagem bíblica que você não compreendeu, vá falar com o seu pastor, vá falar com o seu professor de escola bíblica dominical. Nós temos a nossa superintendente, a nossa amada irmã agora. O nome gente, Alcilene. Hoje eu estava esquecendo o nome da mãe da Liliane. É a idade. Irmã Alcilene, nossa amada superintendente. Se tem alguma dúvida na lição da escola bíblica, se tem alguma dúvida na leitura da palavra, tem a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é para isso. Por isso o nome é escola, para te ensinar. Vai para a nossa escola bíblica todo domingo às 16 horas. Terminou a escola bíblica dominical, vai o início do culto de louvor e adoração. Nesse domingo a gente vai ter Santa Ceia, tá? EBD e Santa Ceia do Senhor, a gente fazendo 1 ano na Godofredo Viana. Nesse domingo a gente vai comemorar muito e vai ser muito importante para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja sempre contigo e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus, que a gente se vê. Quando eu não sei, mas a gente se vê de novo, tá? Eu sei que quinta-feira que vem tem imersão. Terça-feira, terça do propósito, às 19h30, no presencial e online. Vai para a igreja, assiste lá. Imersão quinta-feira, somente online. Então, a gente vai se ver com certeza, mas que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Até logo, que Deus te abençoe.